Olá, eu sou o pastor João Balbino e nós estamos na série Mensagens para os Remanescentes. Nesse vídeo, veremos o conteúdo do capítulo de número 44 do livro de nossa autoria. O título do capítulo é A Reconciliação em Três Dimensões. Veremos que a reconciliação com Deus é a maior necessidade dos descendentes de Adão. Também veremos que a reconciliação com Deus abre a porta para que possamos nos reconciliar conosco e também nos reconciliar com nossos semelhantes. O Evangelho é a mensagem da reconciliação. Se tomarmos posse do Evangelho correto, a nossa vida, a nossa família e também o campo que Deus tem nos confiado serão mudados. Essa mensagem é fundamental. Eu rogo a Deus para que você seja profundamente beneficiado pela mensagem, que você tome notas e também compartilhe. Por favor, peço que se inscreva em nosso canal. Peço que clique no sininho das notificações, que selecione a opção todas na caixa ao lado do sininho, que sempre deixe o seu like e sempre deixe o seu comentário. Nós, de todo o coração, agradecemos. Vamos para o vídeo da mensagem. Nosso tema é a reconciliação em três dimensões. Leiamos, segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículos 17 ao 21. Está escrito: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. A porção da Escritura que acabamos de ler trata da obra de reconciliação que Deus realizou por meio de Jesus Cristo na cruz, e também trata da promoção da reconciliação, evidentemente, por meio da missão evangelizadora da igreja. Em geral, as pessoas ignoram qual é a maior e a mais extrema necessidade humana, que é a necessidade de reconciliação com Deus. Contudo, nós que já fomos reconciliados com Deus, não podemos ignorar esse ponto, mesmo porque quem tem o evangelho correto compreende o que significa viver nesse mundo sem Cristo e também compreende o que significa partir desse mundo sem Cristo. O versículo 17 trata da recriação. É difícil imaginar uma expressão mais completa do que é nova criação para explicar o que acontece com uma pessoa quando de seu encontro de conversão com Jesus Cristo. Ser nova criação significa que houve uma ruptura com o estado anterior não regenerado. Houve um rompimento com o modo de existir antigo, que era o modo de existir alienado de Deus, pecaminoso e caído. Pelo que diz, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A principal entre as coisas novas que surgiram foi a abertura para o relacionamento pessoal com Deus. Fomos reconciliados com Deus, nos tornamos filhos de Deus com livre acesso ao nosso Pai. Também recebemos o verdadeiro poder espiritual que nos constituiu, passado, testemunhas de Jesus Cristo e nos capacita, presente, para vivermos a vida nova. Não mais sujeitos à carne, mas segundo a vontade de Deus. O versículo 18 deixa claro que Deus é o autor da reconciliação. Tudo isso provém de Deus. E quando diz que Deus nos deu
o ministério da reconciliação, a Escritura revela ao que devemos nos dedicar. Revela o propósito central para a nossa existência dentro da nova vida, que é reconciliar pessoas com Deus por meio da proclamação do Evangelho. O versículo 19 nos mostra que o Pai estava agindo por meio do Filho, que o Pai e o Filho são um. E também nos mostra qual foi a atitude do Senhor que arcou com os custos da reconciliação. Às vezes, como condição para estender paz e perdão, como condição para a reconciliação, as pessoas procuram fazer algum acerto de contas. A parte que foi ofendida procura tomar explicações da parte ofensora, esse tipo de coisa. Contudo, com respeito ao Senhor, a Bíblia diz que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O verbete reconciliação, como expresso no texto, pressupõe um relacionamento original que, tendo sido quebrado, foi restaurado por Jesus Cristo. A mensagem da reconciliação é o Evangelho, a boa notícia de que Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, resolveu o problema do Gênesis 3. O versículo 20 trata dos interesses do reino de Deus, trata das missões mundiais. Diz que somos embaixadores de Jesus Cristo. Pergunto, o que significa isso? Significa que somos representantes do Rei para o mundo todo. Somos porta-vozes do apelo divino. Devemos ir ao encontro das pessoas, proclamar o Evangelho, dizer-lhes que o problema do Gênesis 3 foi solucionado por Deus, dizer-lhes que Deus se recusou a imputar a nós os nossos pecados, imputou-os a Jesus Cristo em nosso lugar. E junto com isso, devemos suplicar às pessoas que reconciliem-se com Deus. Qual é a síntese de tudo isso? Deus nos cura, nos reconcilia e nos comissiona. Deus ama a gente e quer que nos unamos a Ele em sua obra, a fim de que pessoas de todas as nações sejam reconciliadas, passem a se relacionar com Ele. Agora, consideremos a reconciliação em 3 dimensões. Número 1. Em primeiro lugar, a mais urgente e extrema necessidade humana, que é a necessidade de reconciliação com Deus. A reconciliação com Deus é necessária porque o relacionamento entre o ser humano e Deus foi quebrado. As pessoas ignoram o problema do Gênesis 3. Ignoram o problema espiritual. Ignoram o estado calamitoso do próprio coração, duro como pedra em relação a Deus e em relação às coisas dadas por Deus. Larga parcela da humanidade ignora completamente o Evangelho. Muitas pessoas não sabem qual é a diferença que há entre Jesus Cristo e os ídolos. Pensam que religião é tudo igual, que ter alguma religião resolve, que se forem boas pessoas, fizerem filantropia e se envolverem com boas obras, tudo ficará bem ao final de tudo. Em outras palavras, as pessoas, por causa do problema do Gênesis 3, se encontram perdidas, mas não sabem que estão perdidas. A missão evangelizadora da igreja não é opcional. A missão evangelizadora não é opcional ao cristianismo, é fundamental. É uma obra que exige o mais alto compromisso, porque trata de realidades eternas, vida eterna ou morte eterna. Portanto, que nos disponhamos, quanto estiver ao nosso alcance, jamais consintamos que alguém parta desse mundo sem antes ouvir o Evangelho, sem que tenhamos suplicado para que se reconcilie com Deus e tenhamos orado por ele, orado por ela. Número 2. Em segundo lugar, é a reconciliação conosco. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo permitem que tenhamos um olhar saudável em relação ao nosso passado.
sabemos que fomos perdoados. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo permite que tenhamos um olhar saudável em relação ao nosso presente. O Deus Todo-Poderoso está perfeitamente junto conosco agora mesmo. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo permite que tenhamos um olhar saudável em relação ao nosso futuro. A nossa vida está resolvida. Jesus Cristo, que hoje está perfeitamente junto conosco, é a nossa destinação. Por meio do Evangelho, que é somente Cristo, é aberta a porta para encontrarmos o nosso eu original, para encontrarmos o eu conforme Deus nos criou no princípio, o eu feliz e completo por viver junto com Deus, por ter comunhão com Deus. Quem entende o mistério de Emmanuel vive feliz, experimenta aquele tipo de paz que excede todo o entendimento, que independe das circunstâncias. Número 3. É a reconciliação entre semelhantes. A humanidade está quebrada, dividida em muitas partes, e isso por uma única razão. Porque a queda que teve início no nível espiritual afetou completamente o ser humano. Desde o primeiro lar que existiu, que foi a casa de Adão, em que um irmão matou outro irmão, o que se vê em toda parte é como são temerários e também frágeis os vínculos humanos. E isso começando na família, onde os casamentos se dissolvem com muita facilidade, onde cônjuges, filhos e irmãos são frequentemente abandonados uns pelos outros. Ao longo de suas vidas, muitas pessoas simplesmente seguem rompendo umas com as outras, vão para longe umas das outras e tantas vezes se voltam umas contra as outras. Aqueles que eram amigos se tornam inimigos. Reconciliação entre seres humanos é uma necessidade premente. E o primeiro lugar em que essa obra de reconciliação precisa tomar lugar é na família. Porque a família é o primeiro lugar em que se ganha ou que se perde os valores do céu. Na pena do profeta Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, Deus prometeu: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Queda é a palavra que explica a razão dos corações dos pais precisarem ser convertidos para seus filhos e os corações dos filhos precisarem ser convertidos para seus pais. As pessoas se perdem umas das outras, começando esse rompimento dentro de casa. E a razão disso é que o principal vem sendo deixado de lado. Pergunto, o que é o principal? O principal é o culto. Hoje, nas famílias, há muito descaso em relação a Deus, descaso em relação à Bíblia. Não estou nem falando de lares abertamente anticristãos. Hoje, há muito descaso em relação a Deus e descaso em relação à Bíblia em meio à chamada cristandade. Quando as famílias não são fortes, temos uma sociedade complicada na área dos relacionamentos. A família quebrada implica em caos na sociedade. E o papel mais importante para haver saúde na sociedade é o papel de um pai e de uma mãe centrados em Jesus Cristo, que se devocionam, que dão culto, que amam ao Senhor Jesus e que se amam mutuamente e também amam aos seus filhos, criando os filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor, conforme Efésios capítulo 6, versículo 4, vivendo como testemunhas de Jesus Cristo, buscando por meio da proclamação do Evangelho reconciliar as pessoas à sua volta com Deus. Gostaria que você entendesse que promover a reconciliação é uma obra inadiável. Você é o embaixador da parte de Cristo. Você é a testemunha de Jesus Cristo, o ministro de reconciliação
que Deus tem levantado para promover, por meio da proclamação do Evangelho, a reconciliação nessa geração. Oremos. Pai, que por sua graça e poder, em primeiro lugar e acima de tudo, sejamos guiados pela profunda necessidade de promover a reconciliação com o Senhor por meio da proclamação do Evangelho. Que façamos isso em todos os nossos encontros no campo. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema do próximo vídeo é: por que há pessoas que não são felizes? Veremos qual é a resposta absoluta da Bíblia para essa questão. E também veremos qual é a solução completa e perfeita do céu. Com todo amor e humildade, recomendo que assista o vídeo. Agradeço por assistir, que nosso amado Senhor Jesus se agrade em te abençoar, graça abundante. Até o próximo vídeo. Obrigado.